Once again. Oi pessoal, vamos falar hoje sobre conjunto dos números racionais, a partir de definições, ok? Então vamos lá. Primeiro, temos que lembrar o que é número natural, representado por essa letra N. Olha só, são os números positivos e o zero. Depois temos os números inteiros, representados pela letra Z, que vai ser os números positivos, o zero e mais ainda os números negativos, certo? Depois disso, pessoal, agora você vai conhecer o conjunto dos números racionais, que vai ser justamente todos os números na forma decimal que podem ser representados na forma de fração. Então, nós temos alguns exemplos aqui, o menos 2,5, menos 1 sobre 2, menos 0,3, ok? E essa representação desses números, a gente pode dizer que é um número racional, é pela letra Q. Então, os números positivos, 0, 1, 2 e 3, é um número racional. Os números negativos também é um número racional. Esses números decimais com vírgula é um número racional e essas frações também. Ok? Então, podemos escrevê-los de algumas formas diferentes. Por exemplo, na forma de fração ordinária e todos seus opostos, ou seja, esse 6 sobre 3, eu posso colocar menos 6 sobre 3, que também vai ser um número racional. E a forma geral dela é justamente esse A sobre B, onde esse A e B são números inteiros quaisquer, sendo que o B não pode ser zero, pessoal. Por isso colocamos aqui diferente de zero, certo? Os números decimais com finitas ordens, ou seja, com parte que é limitada, ou extensão finita, que tem fim, também é um número racional. Por exemplo, o 0,3 aqui, que a gente pode colocar ele na forma de fração, que é 3 sobre 10, ele é um número racional. Ele termina aqui, pessoal, no 3, 0,3, por isso que chama de finito, certo? E para representar esse número aqui, eu posso fazer o seguinte, colocar ele sem a vírgula. Deixa eu apagar aqui. Colocar ele sem a vírgula. 0 e o 3. E depois da vírgula só tem um número, que é o 3. Então, para cada número que tem depois da vírgula, eu coloco o 0. Eu boto 1 e coloco apenas um 0, porque só tem um número, certo? Vamos ver aqui outro exemplo. 0,25. Como é que eu faço para transformar esse 0,25 em fração? Coloco ele sem a vírgula. E depois da vírgula tem dois números, então eu boto 1 e 2 zeros, certo? Esse zero aqui à esquerda eu nem preciso colocar, porque não significa nada. E por que que esse número está dizendo que é 1 sobre 4? Ora, porque ele foi simplificado. Então, a forma simplificada dele é 1 sobre 4, certo? E temos aqui também, do mesmo jeito, um número negativo decimal, que basta você fazer do mesmo jeito e depois repetir o zero. Número decimal com infinitas ordens, agora sem fim, ok? Não tem fim. Um exemplo disso é o 1 sobre 3. Se você dividir ele, vai dar 0,333, ou seja, infinitamente. E ele aqui, pessoal, é uma dízima periódica, certo? O que seria então a dízima periódica? É aquele número decimal infinito, mas que se repete. Então, nós temos várias aqui, ó, dízimas periódicas, e só que existe uma diferença entre
simples e composta. A simples, você olha para depois da vírgula. Se tiver só números que se repetem, como nesses dois casos aqui, então é simples. Agora, se tiver números que se repetem e números que não se repetem, então ele vai ser composta, certo? Então, nesse caso aqui, essa dízima é uma dízima composta. E, pessoal, uma dica: como transformar uma dízima em fração? Complicado, né? Mas existe uma técnica muito fácil de resolver isso. Vou mostrar para vocês. Seguinte, para cada número que se repete depois da vírgula, eu coloco 9. Certo? Então, como aqui só o 3 está se repetindo, eu coloco só um 9. E pego todos os números que se repete e que não se repete. Pronto. Pronto. E você subtrai aqui pelo número que não se repete. No caso aqui é só o 0. Que vai dar 3 menos 0, que dá 3. E repete 9, que dá 9. Aqui, pessoal, você tem que simplificar tudo por 3. Encontrar a forma simplificada dela, que vai dar 1 sobre 3. Do jeito que está nosso exemplo. Esse primeiro exemplo aqui. Certo, mas e se tiver número que não se repete depois da vírgula, como é o caso das dízimas periódicas compostas? Vamos ver como é que ficaria. Eu tenho aqui, nesse caso, 0,2555. Então, eu vou pegar a parte que não se repete e juntar com a parte que se repete. Certo? Como o número que está se repetindo é só o 5, então eu coloco só um 9. Se fosse dois números, como no caso aqui desse exemplo do meio, eu teria que colocar 2 9. E como tenho só um número que não se repete depois da vírgula, que é o 2, eu coloco, para os números que não se repetem, coloco 0. Pronto. Aqui em cima eu vou subtrair pela parte que não se repete, que no caso é o 0 e o 2 aqui. Resolvendo, pessoal, aqui vai dar 23 sobre 90. Ok? Então, bem simples, hein, essa técnica. Vamos continuar? Então, nós temos aqui agora a representação desses números racionais. Como nós vimos, ele pode ser representado aqui pelos conjuntos, diagramas, né? Pela letra Q, sendo que esses números racionais vão englobar os números naturais e os inteiros. Ou seja, os números naturais aqui, pessoal, está contido em Z, ou seja, nos números inteiros, e esse Z está contido no Q, que é os números racionais. E esses números racionais também podem ser representados da seguinte forma, olha só, o Q é igual a x, onde esse x é o número de A sobre B, uma fração, né? Sabemos que esse A e esse B são números inteiros. Só que, ó, a representação aqui desse B tem que ser o quê? Com asterisco. Vocês estão vendo esse asterisco? Significa que não tem o zero no conjunto. E outra representação seria aqui A sobre B, sendo A e B números inteiros, com B diferente de zero. Pessoal, a representação aqui é diferente, mas é o mesmo resultado, certo? Vamos ver aqui que além de N e Z, existem outros subconjuntos de Q, ou seja, outros subconjuntos que estão contidos em Q. Vamos ver aqui, temos o Q com asterisco, significa que é todos os números racionais diferentes de zero. Temos esse Q positivo, que são todos os números que não sejam negativos. Por que não colocou logo assim, são todos os números positivos? Porque nesse conjunto, pessoal, tem o zero
E o 0, ele não é nem negativo e nem positivo. Por isso que não pôde colocar. E temos também aqui os números não positivos, ou seja, são os números negativos e o 0. E agora sim eu posso colocar positivo. Esse daqui vai ser positivo, porque tem um asterisco. Tem um asteriscozinho aqui, e indicando que não tem o 0 e tem o positivo. Então, aqui vai ser só números positivos. Então, é o conjunto dos números racionais positivos. Certo? E do mesmo jeito, temos os números racionais negativos. Aqui eu posso dizer que é só negativos porque tem um asterisco. Pessoal, esses números racionais, eles podem ser representados também pela nossa reta numérica, certo? Lembrando que nessa reta, a gente coloca o 0 aqui no meio, e à direita do 0 vai ser os números positivos, à esquerda do 0 vai ser os números negativos, certo? E olha só, você pode colocar qualquer número racional. Qualquer número, os números com vírgula, os números inteiros, naturais, e assim por diante. Nós temos aqui que entre dois números racionais existem infinitos outros números racionais. Sabiam disso? Verdade. Olha só, entre esse 0 e esse menos 0,25, eu posso colocar aqui o 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. E entre 0,1 e 0,2, eu ainda posso colocar infinitos números. Olha só, eu posso dizer que aqui é o 0,111, certo? E depois eu posso colocar o 0,111 e assim por diante. Vai existir infinitos números. Tá bom? Vamos aqui à frente. Assim, também por último eu deixei aqui para vocês recordarem essa parte de fração. Lembrando que o de cima é numerador e o de baixo é o denominador. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Valeu e até a próxima.